A queda de uma única fronteira, as muralhas da cidade de Roma, jogou o mundo inteiro em 1000 anos de sombras e barbáries. Como teria sido se Alarico não tivesse se tornado um traidor e tivesse se virado contra os romanos? Como vamos proteger as nossas fronteiras sem um Estado? Antes disso, quais seriam as fronteiras do Ancapistão? Quando falamos em fronteiras, nos dias de hoje, a primeira preocupação é quem vai impedir os muçulmanos de entrar, ou os mexicanos, se você mora no Texas. Individualismo é sobre você se preocupar com a sua própria propriedade. Você pode deixar ou não deixar entrarem na sua propriedade, mas não tem direito de ditar regras para o seu vizinho. Também é bom se preocupar com as pessoas individualmente, e não com grupos de pessoas, como se todos os muçulmanos ou todos os mexicanos fossem a mesma coisa. Quem pensa em fronteiras de países e agrupa pessoas em classificações aleatórias são os socialistas. Se você está nessa situação, recomendo que deixe para lá. O socialismo já morreu, anarcocapitalismo vem aí, 20 a 30 anos a gente vai estar vivendo no Ancapistão. O anarcocapitalismo é algo tão normal e previsível, deriva tão naturalmente da psique humana, da forma como pensamos, que ele já existe hoje, em pleno funcionamento, há bastante tempo. Chama-se direito internacional. Se você observar como funcionam as relações entre países, verá que funcionam exatamente como descrevemos nessa série de vídeos sobre justiça no Ancapistão. Um país não é uma pessoa, mas vamos considerar por hora que cada país tivesse um dono. Ao final da argumentação eu prometo explicar por que isso é válido. Vamos supor então que existe uma pessoa chamada o Senhor Brasil. O Senhor Brasil é dono de todo o território brasileiro. As pessoas que moram nesse território pertencente ao Senhor Brasil assinaram um contrato de aluguel temporário chamado contrato social. Na verdade, um tipo de contrato de escravização voluntária, em que, em troca de poderem morar dentro do território do Senhor Brasil, elas têm que cumprir algumas obrigações. Mas o Senhor Brasil não está sozinho no mundo. Existe a Senhora França, a Senhora Argentina, o Senhor Estados Unidos, a Senhora China e por aí vai. Nenhum desses está subordinado a um poder central coercitivo. Essas pessoas vivem no Ancapistão. É anarquia, porque não tem poder central coercitivo, não há hierarquia entre elas. Essas pessoas podem fazer acordos entre si, podem participar de grupos voluntários como a ONU, mas não são obrigadas a isso. Não há impostos também. Anarcocapitalismo, não anarcocomunismo. Pois mesmo os países ditos comunistas, como a senhora Cuba, propriedade sobre o seu território, seus escravos, e nem aceita discutir isso. Qual a lei que todos esses países obedecem? Exatamente as mesmas que eu descrevi no vídeo O PNA é uma lei? Veja, os países ditam as leis para os seus escravos, mas não há uma lei internacional que o seu Brasil tem que seguir compulsoriamente. O PNA é o mínimo ético humano, portanto, na ausência de leis, seres humanos tendem a concordar com esse mínimo. Além do mínimo ético que é o PNA, os países podem assinar acordos bilaterais ou multilaterais. São como contratos entre pessoas. O Senhor Brasil, a Senhora Argentina, o Senhor Paraguai e o Senhor Uruguai assinaram voluntariamente um contrato chamado Mercosul. Da mesma forma que no Ancapistão, pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. Como fazer quando surgem brigas entre vizinhos? Exatamente como falamos no vídeo Qual o Limite da Justiça Privada. Por exemplo, lá pelos anos 1900, o Senhor Brasil teve uma briga com a Senhora Bolívia acerca de quem seria o proprietário de um pedaço de terra chamado Acre. Houve ameaças, exércitos foram posicionados, mas como eles eram vizinhos e iam ter que conviver com isso por muito tempo, acharam melhor resolver num tribunal privado. Buscaram uma terceira pessoa, totalmente neutra, para ser o árbitro dessa disputa. O Senhor Brasil sugeriu que o árbitro fosse a Senhora Argentina, mas a Bolívia tinha problemas com a Senhora Argentina e não aceitou. A Bolívia sugeriu então o Senhor Estados Unidos. O Brasil não aceitou, porque os Estados Unidos tinha uma empresa de borracha que atuava na época e teria interesses próprios dele. Então o Brasil sugeriu a Senhora Inglaterra, que foi aceito pela Senhora Bolívia. E iniciou-se então o processo. Ambas as partes pagaram uma taxa de arbitragem para a Senhora Inglaterra, mostraram seus argumentos e evidências, e ao final a Senhora Inglaterra forneceu uma sentença. A área ficaria com o Brasil, em troca de um outro território que era do Brasil e passou para a Senhora Bolívia, mais uma indenização que na época era bem cara. E como essas pessoas, países, evitam crimes entre si? Exatamente como no vídeo Quem Precisa de Polícia. Autodefesa e policiamento ostensivo é o principal. Cada uma dessas pessoas tem armas, que eles chamam de forças armadas, e dessa forma evitam crimes de outras pessoas com autodefesa e policiamento ostensivo. Não com punição. Não tem cadeia de países.
Mas e quando alguém resolve cometer crimes pela força? Há dúzias de exemplos por aí. Começar, por exemplo, quando a senhora Áustria e a senhora Alemanha resolveram agredir diversas pessoas na chamada Primeira Grande Guerra. Ao final da guerra, houve um tribunal em que as senhoras Áustria e Alemanha aceitaram responder como derrotadas na guerra. A sentença desse tribunal, chamado de Tratado de Versalhes, determinou a devolução de vários territórios e punição financeira. Lembra? A gente falou isso. Indenização compensatória e punitiva. E quando a senhora Alemanha resolveu de novo agredir os vizinhos com capacidade de autodefesa, na chamada Segunda Grande Guerra? Bom, ela foi literalmente morta em retaliação. Tudo bem, ela surgiu depois. Justamente por isso que a gente vai parar aqui. Aqui a gente começa a ver a diferença entre pessoas e países. Países têm uma vida maior do que pessoas. Gerações inteiras de brasileiros já morreram, mas o senhor Brasil ainda está aí. Países também têm uma quantidade de recursos muito maior do que as pessoas. Recursos de todos os tipos, econômicos, fatores de produção, trabalho humano. Isso sem contar o fato óbvio de serem pessoas jurídicas, não pessoas físicas. Ou seja, ser um grupo de pessoas e não uma pessoa única. Talvez essas diferenças sejam significativas. Talvez, de fato, o anarcocapitalismo seja algo que funciona entre países, mas não funciona entre pessoas. Primeira coisa, pessoas jurídicas são uma construção legal muito comum no mundo todo. Você coloca um grupo de pessoas que age segundo determinadas regras como se fosse uma pessoa só. Empresas são pessoas jurídicas, estados são pessoas jurídicas, toda organização econômica mundial gira em torno de pessoas jurídicas. Isso existe há muito tempo, desde a época da tal Companhia das Índias Ocidentais, que foi a primeira pessoa jurídica que surgiu. E existe porque percebeu-se que, de fato, do ponto de vista legal, uma empresa é muito parecida com uma pessoa. As pessoas físicas se relacionam com pessoas jurídicas como se essa fosse uma pessoa física. Ou seja, a pessoa jurídica é algo que surge da própria mentalidade do ser humano, da própria psique humana. O fato de ter recursos maiores não faz diferença do ponto de vista do equilíbrio de relações. Há pessoas mais ricas que outras pessoas, da mesma forma que há estados mais ricos que outros estados. É claro que um estado comparado com uma pessoa há uma diferença significativa, mas uma pessoa comparada com outras pessoas são tão equilibradas quanto um estado comparado com outros estados. Uma solução anarcocapitalista requer o equilíbrio, não requer uma riqueza específica. O fato de estados em geral terem mais recursos que pessoas em geral não torna soluções anarcocapitalistas impossíveis também entre pessoas. O fato do Estado ter um tempo de duração maior que as pessoas também pode afetar as relações, mas cai no mesmo caso da riqueza. Um Estado tem uma vida muito maior do que uma pessoa, que poderia tornar essa relação desequilibrada. Mas a relação entre a duração de vida das pessoas é até mais equilibrada que a relação entre a duração dos Estados. Portanto, não há diferença significativa entre o anarcocapitalismo entre pessoas, que será tônica em alguns anos, e o anarcocapitalismo entre estados, que é o que existe hoje. Mas é lógico, o fato de o Estado ser muito mais forte que uma pessoa coloca um problema. Quando um capistão surgir em algum país, digamos, se o Estado brasileiro acabar, o que impediria os estados vizinhos de invadir o nosso território? Bom, nada. A questão é que a queda no custo da informação e o amplo acesso à informação são um fenômeno global. Os países não vão cair um a um, ao contrário, vão enfraquecer todos juntos à medida que não conseguem mais tributar. Cada vez mais as atividades econômicas estão fora do poder de tributação do Estado. Ao final, no momento que o primeiro país efetivamente for tão fraco que deixar de funcionar, os países vizinhos vão estar igualmente fracos, incapazes de invadir alguém, mais preocupados em conseguir manter o próprio funcionamento. Além disso, o Estado não vai deixar de existir totalmente. Vai virar um símbolo, talvez uma identidade regional, talvez até uma seleção de futebol, mas não vai ter mais poder real, não vai mais forçar leis ou oferecer qualquer tipo de controle sobre as pessoas. Vai ser como uma grande igreja católica. Você pode acreditar nas leis dela, pode pagar o dízimo, mas você não é obrigado a fazer nada disso. Obrigado. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe à vontade. Pode até assumir a autoria, propriedade intelectual não existe.